Bom dia, meninas. Vamos iniciar hoje a nossa aula de segunda-feira, né, dia 1º de março. E aí, para início, nós vamos começar o segundo capítulo, né? Vamos estar iniciando aí o segundo capítulo do livro, onde nós vamos estar estudando sobre ângulos e plano cartesiano. E aí nós temos aqui uma imagem na página 44, para que a gente possa interpretar, né, explorar essa ilustração, para poder iniciarmos o conteúdo. Então, nós temos aqui duas crianças, né, na escola, onde eles estão fazendo aí nas malhas quadriculadas uns desenhos. A menina fez uma estrela e o menino fez um círculo. E aí, como vocês poderiam localizar essa estrela e esse círculo para mim? Digam aí. Bom, a gente poderia localizar, né, pessoal? O círculo como na coluna E, na linha 2, e a estrela a gente pode colocar aí como na coluna C, na linha 3, né, que é onde vai se cruzar. E aí esse seria o ponto de referência para cada um dos desenhos. A estrela seria na linha 3, coluna C, e o círculo seria na linha 2, coluna E, certo? Então, vamos agora para a página 45. Na página 45, a gente inicia estudando sobre ângulos, né? Esse será o tema da nossa aula hoje. E aí, na troca de ideia, diz assim: Vitor está sentado para fazer as tarefas de casa. Então, Vitor está numa cadeira de rodinha, né? Fazendo as suas atividades de casa. Observe os giros que Vitor deu. Vitor deu um giro de meia volta. Estão vendo aí? Ele estava de frente para a mesinha. Ele estava de frente para a gente, né? E aí ele deu um giro de meia volta. Ou seja, ele só girou até a metade. Ele não fez a volta completa. Depois ele deu um giro de uma volta. Ou seja, ele completou a volta que ele tinha iniciado. Depois ele deu um giro o giro de 1/4 para voltar à esquerda. Então, um giro de 1/4, ou seja, menor do que meia volta. E depois um giro de 1/4 para voltar à direita. Então, ao girar, Vitor vai estar mudando aí de direção. Esses giros ou mudança de direção vão corresponder aos ângulos. Giros com ângulos podem ser representados por meio de figura. E aí nós temos aqui os desenhos que representam os ângulos, certo? Então, vamos aí para a página 46. Na página 46, nós temos o ângulo representado, né, por traços. E aí nós temos ângulo de 1/4 de volta ou um ângulo reto. A pessoa estava aqui e ela fez esse giro aqui, então chama-se o giro de 1/4 de volta. E aí nós temos todas essas posições para representar o ângulo, né, de quarto de volta, ou seja, um ângulo reto. Por que é reto? Porque as duas linhas, elas vão estar na posição reta. Ângulo menor do que o ângulo reto, ou ângulo agudo, quando ele não abre todo. Ele vai ficar pela metade, então ele é menor do que um ângulo reto. Por quê? Porque o ângulo reto ele está tocando aqui, ó. Então ainda falta completar a metade para poder ter um ângulo reto. Então, por isso chamado de ângulo agudo, certo? Porque ele não completou o ângulo reto. Ele é menor do que o ângulo reto. Nós temos o ângulo maior do que o ângulo reto, ou ângulo obtuso. Por quê? Porque ele vai passar do ângulo reto. O ângulo reto seria aqui e ele passou toda essa quantidade do ângulo reto. Então, nós temos aí o ângulo obtuso com todas as suas posições. Temos também aí o ângulo de meia volta ou ângulo raso, que é quando fica na metade, né? Ele não completou a volta toda, então ele vai estar aí, ó, na metade. Ele teria que completar todo o restante para ficar em uma volta completa. E aí, nós temos também o ângulo de uma volta completa, ou ângulo pleno, que é aquele ângulo, ó, todo completo.
ele deu uma volta de um ângulo raso e depois completou com outra volta do ângulo raso. E aí ele chegou no ângulo pleno, certo? Então, vamos para a página 47. Na página 47, pede para a gente representar os ângulos usando forminhas de papel, né? Aquelas forminhas de docinhos. Então, quem for possível realizar a atividade, realiza. Quem não conseguir, na próxima, participa, certo? Então, vamos lá. Quais são os materiais? 5 forminhas de papel para doce, cola e folha de papel sulfite. Como fazer? Escreva seu nome na parte de cima da folha do papel sulfite, fazendo dobraduras com as forminhas de papel, sem cortes, represente os ângulos a seguir. Então, com essas forminhas, sem cortar, vocês vão representar o ângulo reto, o ângulo agudo, o ângulo obtuso, o ângulo raso e o ângulo pleno. Tia, eu não tenho folha de papel sulfite. Não tem problema, vocês fazem na folha do caderno. A folha de papel sulfite, ele sugere aqui porque ela é maior. Então, caberia todos os ângulos em uma folha só. Mas aí vocês fazem na folha do caderno e utilizam mais de uma folha, certo? Então, vocês vão representar todos esses 5 ângulos. São os ângulos que a gente acabou de ver. E colar os ângulos representados com as forminhas na folha de papel. Identificar com seus nomes. Então, você vai colocar o ângulo e vai identificar com o nome. Assim como essa criança fez, certo? O ângulo pleno. Então, vocês vão fazer da mesma forma, representando todos esses ângulos. E aí, a gente vai para a página 48. Na página 48, para a gente ver aí a nossa atividade. Nós vamos estar resolvendo a página 48 juntos, a atividade da página 47 para casa e a atividade da página 49 também, certo? Então, vamos lá. Reúna-se com um colega e posicione-se um ao lado do outro e de frente para o quadro. Essa posição será sempre o ponto de partida antes de qualquer giro. Então, como a gente não está podendo estar na escola para fazer junto com o colega, vocês vão chamar aí um responsável de vocês ou um irmão para realizar a atividade. Aí vocês utilizam um ponto de referência. O ponto de referência vai ser a mesa. O ponto de referência vai ser aqui a televisão. E aí vocês vão fazendo o que se pede, certo? Dê um giro de uma volta. Quando vocês derem um giro de uma volta, em que posição vocês pararam? Aí vocês vão colocar. Foi de frente ao ponto de referência, foi de costa, foi de lado. E aí vocês vão dizer, baseado no ponto de referência de vocês. Lembrando que para começar, vocês têm que estar um de lado do outro e de frente para o ponto de referência. O ponto de referência aqui é dito como quadro, mas vocês podem escolher aí, como eu já disse. Então, na letra B, dê um giro de meia volta para a direita. Em que posição vocês pararam? E aí tem a letra C e D, que eu vou deixar para vocês pausarem o vídeo e resolver, certo? Então, podem pausar o vídeo, resolve a primeira questão. Quando concluir, vem para a gente resolver as restantes. Pronto, meninas, vocês resolveram aí a primeira questão, agora nós vamos para a segunda. Classifique os ângulos formados pelo giro determinado pelo palito de picolé como reto, agudo, obtuso ou raso. Então, vamos lá julgar esses 4 ângulos aí junto comigo. O primeiro aqui, ó, nós temos um ângulo, certo? Que ele não fechou, não completou meia volta, então nós chamamos ele de ângulo agudo. Por quê? Porque ele é menos do que um ângulo, do que um quarto, não é isso? Então, vamos lá. Na letra B, nós temos a metade de um giro. Então, nós temos aí um ângulo raso, não é isso? Na letra C, nós temos um ângulo reto. Por quê? Porque os dois palitos estão retos e a gente consegue, ó, cruzar formando tipo um biquinho, né? O agudo vai ser menos que um ângulo reto. Conseguem visualizar isso? E no D, nós vamos ter um obtuso. Por quê? Porque ele passa do ângulo reto e anda mais um pouquinho
nem é raso e nem é reto, ou seja, o obtuso ele vai ser intermediário, ele vai ser, passou da volta do reto, mas não chegou ao ângulo raso, então nós vamos ter aí o ângulo obtuso. Aí, meninas, vocês vão ficar agora com a página 49, certo? Funciona do mesmo jeito, vocês vão classificar aí de acordo com os relógios, tá? Representando aí nos relógios. Então, vocês vão ficar com a agenda, né? Atividade de casa, página 49 e a atividade da página 47. Não esqueçam de estar mandando foto das atividades, tá bom? Então, por hoje é isso. Voltamos amanhã com mais uma aula.